Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 25, que diz: Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Bom, queridos, aqui Jesus continua insistindo nessa questão da ressurreição, de os mortos virem à vida. Bom, por que Jesus traz esse tema? Lembrando que ninguém provocou ele, ninguém falou, você tem o poder de ressuscitar mortos, né? Por que Jesus está trazendo esse tema, queridos? Bom, na verdade, os judeus, eles criam e esperavam a ressurreição dos mortos acontecendo nos tempos do Messias. Ou seja, eles esperavam que quando o Salvador viesse, quando viesse aquele que Deus prometeu que viria, então, nessa época, haveria ressurreição dos mortos. E eles se baseavam isso em dois textos, estavam corretos em esperar isso. Se baseavam na visão que o profeta Ezequiel teve, registrado no capítulo 37 do seu livro, né, que os ossos secos, né, num deserto coberto de ossos, ao vir a voz do profeta, aqueles ossos vieram à vida. E os judeus entendiam que o Messias faria algo semelhante. E se baseavam também nas palavras de Isaías, do profeta Isaías, no verso 26, no capítulo 26, verso 19, onde diz: Os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Então, esse início desse verso é bem emblemático. Os teus mortos viverão. Veja que Jesus fala exatamente a mesma coisa. Ele diz: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Então, resumindo, os mortos viverão, que é o mesmo que Isaías 26, 19 diz: os mortos viverão. Então, Jesus está dizendo, toda essa expectativa, toda essa esperança dos judeus, que o Messias faria isso, eu farei. Jesus está deixando bem claro, eu farei. E alguém pode pensar, bom, aí Jesus está jogando lá para o fim dos tempos, né? Dizendo que no futuro, né, ele fará isso. Não, mas Jesus, como explicamos nas últimas lições, ele iria dar um sinal bem claro disso enquanto ainda ele estava ali no seu ministério terreno. Ele provaria isso. Ele comprovaria que ele era o Messias, ressuscitando pessoas dos mortos. Esse era o sinal máximo. Porque, queridos, lembrando que comentamos em algumas lições, curas são realizadas por inúmeras religiões, são realizadas por placebo, são realizadas por sugestão, até mesmo por forças das trevas, curas são realizadas. Então, uma cura não é sinal de praticamente nada, queridos. Nem de algo sobrenatural, porque às vezes curas são realizadas com uma pílula de farinha, ou por uma sugestão psicológica. Então, a mera cura, por mais que algo tão grandioso como a cura desse paralítico, que há 38 anos estava paralítico, seja algo espetacular, mas quem sabe ao longo desses 38 anos o corpo foi se regenerando e ele talvez ali não passou de uma cura natural, que ele simplesmente não vivenciou aquele paralítico porque não tinha tomado a coragem de se levantar. Mas Jesus está falando, olha, eu sei que curas não são um sinal extremamente poderoso, que existe algo maior que a ressurreição, ressuscitar alguém dos mortos. Porque alguém que já morreu há dias, não tem como você dar uma pílula de farinha para essa pessoa e ela ressuscitar.
Não tem como você induzir psicologicamente essa pessoa a acreditar tanto que ela está sarada, que a mente da pessoa e o corpo da pessoa recebem essa cura e ela é curada. Não tem como, porque ela está morta. Como você vai sugestionar uma pessoa que está morta? E as forças das trevas, outras religiões, também não têm poder, porque o único que tem o poder sobre a vida é Deus. O único que tem poder sobre a vida é Deus, porque somente Ele é a vida. Então, esse era o grande sinal para mostrar quem seria o Messias. E Jesus está dizendo de forma antecipada, porque até aqui, ao que tudo indica, Jesus não havia realizado nenhuma ressurreição. Então os judeus estavam impressionados com alguns milagres que Jesus havia realizado, principalmente a cura desse paralítico, mas eles falaram: olha, meu amigo, você está se colocando como uma grande autoridade, mas olha, o grande poder mesmo é quem ressuscita. Esse sim é o Messias. E como comentamos, somente 2 pessoas haviam feito ressurreições antes de Jesus, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Mesmo grandes homens das Escrituras, como Moisés, por exemplo, que realizou sinais miraculosos tremendos, ele não ressuscitou ninguém, apenas Elias e Eliseu. E Jesus fala de forma antecipada aqui, deixa bem claro: se é esse o sinal que necessitam, queridos, eu vou realizar. E não apenas 1 ou 2, mas eu vou realizar várias ressurreições. Então Jesus, ele vai ressuscitar 3 pessoas de forma absolutamente direta. A filha de Jairo, que era uma pessoa importante na sinagoga, então não era uma pessoa assim, de pouca instrução ou que não conheça, não. Ressuscitou a filha de Jairo. Vai ressuscitar a filha da viúva de Naim e vai ressuscitar Lázaro, que há 4 dias estava morto. Ele vai ressuscitar também de forma indireta na sua crucificação, quando vários mortos saem das suas tumbas. E o mais espetacular de todos, ele vai ressuscitar a si próprio, que é algo absolutamente espantoso. Porque você, vivo, ressuscitar alguém que está morto é uma coisa. Agora, como você que está morto vai ressuscitar você mesmo que está morto? É complicado. Imagina se eu desafiasse você, olha, ressuscita aquela pessoa morta. Você pode, por oração, por fé, tentar ver se Deus usa você como instrumento. Agora, eu te desafio, olha, quando você morrer, eu quero ver você se auto-ressuscitar. Aí, meu amigo, é outro nível. Então, Jesus realiza algo espetacular. 3 ressurreições diretas, uma indireta, que ele não estava nem no local para colocar as mãos, para fazer uma oração, não. Indireta e vários ao mesmo tempo. E, como eu disse, ele morto ressuscitou a si próprio morto. Então, queridos, é algo assombroso que Jesus fez e é o que ele está dizendo de forma antecipada. Vocês vão ver isso acontecer diante de vocês. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Isso se nós estivermos falando apenas da morte natural, porque existe a morte natural, que Jesus está dizendo que vai ressuscitar pessoas, existe a morte espiritual, que as pessoas que estão distantes de Deus, longe de Deus, no pecado, com a vida totalmente errada, com a consciência perversa, essa é a morte espiritual, que Jesus também vem para trazer essa vida a essas pessoas, e quem ouvir a voz dele, ouvir a voz do Evangelho, essa pessoa vai viver novamente, vai ressuscitar espiritualmente. Existe a terceira tipo de vida que ele oferece, que é em relação à vida eterna, que aqueles que estiverem mortos, aí sim, no fim dos tempos, então o sinal de Jesus é para naquele seu ministério, mas também haverá o que ele está dizendo que ocorrerá também no fim dos tempos, quando os mortos ouvirem o chamar de Jesus, voltarão à vida
irão para a vida eterna. Então, existem essas três tipos de morte: morte natural, morte espiritual, morte eterna. E, consequentemente, de vida, né? A vida natural, aqui na Terra, a vida espiritual, que a pessoa pode ou não ter, e a vida eterna. A resposta para todas essas três, em termos de problema de morte, e a resposta aos três tipos de vida é Jesus. Sempre é Jesus. O único que pode ressuscitar uma pessoa de forma natural é Jesus. Ou a quem ele utilizar para tal. Para a pessoa que está morta espiritualmente é Jesus. Porque só ele revela o Pai, como nós comentamos, ele é o Logos, ele revela quem Deus é e pode trazer a pessoa de volta, né, uma consciência para Deus. E existe a vida eterna que ele também oferece a todos. Né, queridos? Então, Jesus é a resposta para absolutamente tudo. Ele oferece uma vida maravilhosa. E ele vai de frente e mostra e diz: eu estou dizendo, ressuscitarei pessoas aqui no meu ministério terreno, eu ressuscitarei pessoas que estão em morte espiritual. E aí ele faz inclusive uma alusão aos gentios, que os judeus que tinham essa missão de ser uma luz para o mundo, de despertar as outras nações para buscar a Deus, os judeus falharam miseravelmente. Não despertaram nação nenhuma para buscar a Deus. E Jesus fala: olha, eu vou chamar eles, as outras nações que estão mortas, não têm recebido a Deus, pelo contrário, se voltado para mitos, para fábulas, para paganismo, para misticismo, eu vou chamar essas nações à vida. Os gentios receberão o ensino da palavra de Deus, o ensino de Deus. Então, e existe, claro, a vida eterna que no fim dos tempos Jesus oferecerá a todos. Ok, meus amados? Coisa linda é Jesus, né? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.